Você está pensando em comprar um imóvel e quer evitar problemas no caminho? Eu sou Andréa Rocha, advogada especialista em direito imobiliário, então eu vou te guiar por esse processo de compra e destacar alguns pontos essenciais e importantíssimos para que a sua compra seja próspera e dê tudo certo e que você não tenha nenhum problema ao final dela. Quando a gente vai fazer uma análise de risco na compra de um imóvel, a gente precisa pedir muitos documentos. Então, quais são esses documentos? A certidão de matrícula, a escritura, se teve uma escritura, ou um processo judicial, por exemplo, um inventário. Existem outros tantos, mas o inventário é o mais comum. O IPTU do imóvel, a planta do imóvel, poucas pessoas se atentam a isso. É muito importante ter a planta do imóvel. Imagina que você comprou o imóvel é lindo e maravilhoso, e você ama aquele imóvel, e você precisa fazer uma manutenção. E aí você não sabe onde passa a tubulação de água. E é muito comum. Vai lá a pessoa feliz da vida, olha, vou colocar um quadro lindo aqui que eu ganhei, um quadro maravilhoso, fura a parede e, para sua surpresa, tinha uma tubulação de água ali e vira um caos, né? Então, isso é só mais um dos pontos que merecem atenção, e eles são muitos. Trabalho com isso há muitos anos, sou especialista em análise de risco na compra de imóveis e já ajudei muitos clientes a evitarem dores de cabeça e problemas sérios ao fazer essa análise. Significa que se a gente encontrar alguma pendência, isso vai inviabilizar o negócio? Não necessariamente. Por isso que a análise é tão importante. O primeiro passo é a gente entender a localização do imóvel. Por exemplo, você já imaginou se você compra um imóvel num lugar lindo, um imóvel maravilhoso, e naquela rua tem alagamento? Pode até ser que não tenha alagamento na sua casa, mas você fica preso ali, a rua de baixo alaga toda e você não consegue sair de casa. Então, assim, são questões que o vendedor não vai te falar. Então, é importante fazer esse verificação de inúmeras situações com relação ao próprio imóvel. Então, a localização, a documentação, esse imóvel tá com a documentação toda perfeita, esse imóvel está, por exemplo, registrado na prefeitura, tem o habite, tem o alvará da construção, foi aprovado, a construção que está aprovada na prefeitura reflete ao que foi construído? Por quê? Imagine que você precise fazer alguma manutenção no imóvel, ou quer aumentar, ou quer fazer alguma construção, e, para sua surpresa, o imóvel está diferente na prefeitura. Ou seja, ele foi aprovado de uma forma e construído de outra, ou aumentado, e esse aumento não está registrado na prefeitura. E isso dá para consertar? Às vezes dá. Às vezes não dá. Por exemplo, vou contar um caso de um cliente. O meu cliente comprou um imóvel lindo, amou, novinho, nunca ninguém tinha morado, perfeito, assim, lindo. Comprou o imóvel, assinou contrato, fez tudo. Na hora que foi, não tinha o habite, mas tudo bem, o vendedor se prontificou a fazer. Na hora de fazer o habite, eles foram surpreendidos por a metade da sala, a entrada, né, a sala de entrada, não poderia ter sido construída porque estava a menos de 10 metros de um riacho que passava ali, minúsculo, nem tinha água praticamente, corria assim, um nada de água. E a prefeitura disse, só aprovo, só dou o habite se for demolido metade da sala. E aí, faz o quê nessa situação? Meu cliente teve uma dor de cabeça porque o vendedor não queria desfazer o negócio e ele precisava parcelar, financiar o imóvel com o banco, e o banco não financia,
se a documentação diante da prefeitura não estiver ok, tá? Então, quando você precisa financiar um imóvel, um dos documentos que tem que ser analisado é justamente esse habite, essa aprovação na prefeitura. Da documentação é essencial. Então, nós precisamos analisar os documentos do imóvel, como eu expliquei agora, os documentos dos vendedores, e aqui vai um alerta: é importantíssimo saber se o vendedor é casado, solteiro, se vive em união estável. O viver em união estável é essencial, porque muitas vezes o vendedor diz ele é solteiro no papel ou divorciado, mas ele omite a informação de que ele vive em união estável. E se lá na frente esse companheiro, né, que da união estável, se manifestar suscitando alguma nulidade, você pode ter anulado a sua compra do imóvel. E você vai perder, porque você acha que o vendedor que já omitiu, que vive em união estável, vai te devolver o dinheiro? E isso pode demorar algum tempo ainda, tá? Então, não vai ser assim logo que se compra. Pode demorar um tempo. Então, é muito importante saber qual é o estado civil do vendedor. E se ele for casado ou viver em união estável, pegar a anuência do cônjuge ou do companheiro. Então, essa pessoa que vive com ele tem que falar: olha, eu concordo com a venda, tá tudo bem, ok? Um ponto muito importante que a gente tem que se atentar é qual é a forma que esse imóvel foi adquirido pelo vendedor. Foi doação? Foi uma compra e venda? Foi um inventário? Foi uma uso capião? É muito importante analisar, porque para cada situação de compra desse imóvel pelo vendedor, pode ter algum problema implícito ali, e é muito importante verificar. Por exemplo, o vendedor comprou esse imóvel dos pais. Ele tem irmãos? Porque se ele tiver irmãos e os irmãos não assinaram anuindo, concordando com a venda do pai para o filho, isso pode dar uma nulidade. Então, veja que é muito mais complexo do que só analisar a vida do vendedor, né? Então, a gente às vezes tem que voltar lá atrás, você tem que ir analisando. E todas essas questões estão ou deveriam estar registradas na certidão de matrícula do imóvel, que é onde conta o histórico todo do imóvel, a certidão de matrícula do imóvel. Este é o documento mais importante de qualquer negócio envolvendo o imóvel. Depois de superar da análise documental, né, então a regularidade do imóvel, a regularidade do vendedor com capacidade para vender, veja você, imagina que você negocia uma compra de um imóvel e você está negociando com uma pessoa que não é o vendedor, ou seja, ela não pode assinar. Então, você tem que tomar cuidado, porque, inclusive, isso é golpe. A pessoa vê lá uma casa fechada e não vê gente lá e fala assim: ah, eu vou vender essa casa para algum bobo aí. Então, é muito importante. Quem está negociando com você tem autoridade, tem autonomia, tem capacidade para vender esse imóvel. Então, isso é muito, muito, muito importante. O próximo passo é analisar as condições que você está comprando esse imóvel. O contrato é muito importante, porque no contrato deve prever e tem que prever tudo que foi negociado. Por exemplo, eu estou comprando essa casa linda e maravilhosa, e só que eu estou comprando o que a gente chama de porteira fechada. O que é porteira fechada? Eu vou comprar a casa mobiliada com tudo dentro. Isso está escrito no contrato? Porque imagina, você vai assinar um contrato hoje, eventualmente pode ser que tenha alguma financiamento, que vai demorar um pouco mais para você receber as chaves do imóvel, e aí, para sua surpresa, quando você vai lá, tá tudo certo, que você vai pegar as chaves do imóvel para entrar no imóvel, tá vazio. Tá vazio, mas você pagou pelo que estava dentro. E aí? Aí vai ficar aquela briga que um disse, outro não disse, então tudo que for negociado tem que estar
no contrato. Tem que estar escrito no contrato para que as duas partes assinem e se eventualmente lá na frente tiver algum problema, você tem o contrato que você vai levar para o juiz e dizer, olha, estava escrito. Se não tiver escrito, é muito difícil fazer a prova. E o juiz só decide com base no que está aprovado. O juiz não pode olhar para a cara de um e falar, eu gostei da sua cara, então eu vou considerar que você disse a verdade. Então, fica aquele problema de quem disse, quem não disse, quem fez e quem não fez. Então, tudo que for acordado tem que estar no contrato. E aí, decorre uma segunda questão. Tudo que foi acordado é legal? Tudo que foi acordado pode estar num contrato? Então, ter um especialista que te ajude a avaliar se essa compra é legal, é segura e que pode evitar transtornos futuros, é uma condição sem a qual não pode existir essa negociação, porque é a melhor forma de evitar problemas lá na frente. A gente pode dizer que uma análise evita 100% dos problemas? Não, e eu vou explicar. Eventualmente, quando feita a análise dessa compra, a gente pode identificar alguns problemas que podem surgir lá na frente e que o advogado especialista, porque não é qualquer advogado que consegue fazer essa análise, o advogado especialista na análise de compra do mercado, ele vai dizer assim, olha, existe a possibilidade de ter esse problema lá na frente. Se ele existir, você vai precisar fazer isso, isso e aquilo. Eventualmente contratar um advogado para fazer uma defesa, mas a defesa é possível. Então, você quando toma a decisão de comprar ou não aquele imóvel, você toma essa decisão sabendo de todos os riscos. Então, eventualmente, a gente negocia uma diminuição no preço do imóvel para que eu guardo esse valor para que lá na frente, se for necessário tomar alguma medida, esse valor está lá separado. Então, está tudo bem. Então, você toma a melhor decisão tendo todas as informações. E existem várias formas de mitigar os riscos. Então, por exemplo, eu queria comprar esse imóvel, mas o vendedor está com um problema na justiça. Ele está devendo um dinheiro e está sendo cobrado na justiça. Isso vai impedir a venda do imóvel? Não necessariamente. Então, tem situações que é possível a compra do imóvel, mesmo o vendedor estando devendo na praça, estando com o nome sujo. Isso por si só não impede a negociação. Mas, repito, tem que ser feita essa análise de risco por um especialista. Não dá para um advogado criminalista que só mexe com direito criminal fazer essa análise. Por quê? Porque ela é muito complexa e a gente estuda uma pós-graduação inteira para fazer essa análise. Então, é muito importante que o advogado que faça isso seja especialista. Comprar um imóvel é uma coisa muito complexa, como nós vimos até aqui. Mas com a análise correta, você realiza o seu sonho. Se você ficou com alguma dúvida, poste aqui nos comentários e eu vou te ajudar da melhor forma possível a realizar o seu sonho. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, mostre para alguém que está indo comprar um imóvel, para que as pessoas tenham noção da importância da análise de risco na compra do imóvel. Eu sou Andréa Rocha, advogada especialista em direito imobiliário, e vou te ajudar sobre essas questões.